essa explicação. Então, você vai ler aqui a página 34. Você vai ler aí, eu li, mas você vai ler aí para estar respondendo aqui, tá? Aqui são perguntas que você, se quiser, pode estar respondendo, se você já conhecia esse filme, se já tem assistido ele, tá? Se já ouviu, concorda com o que o autor escreveu sobre ele, se você acha que realmente o que ele fala aqui na resenha é o que você assistiu e entendeu. Se você ficou com vontade quando não tinha assistido ele antes, se você costuma ler, tá? Então, essas perguntas aqui, elas são orais, mas você pode estar respondendo elas aqui ao lado. Ela fala aqui sobre fique sabendo o que é uma resenha. E esta resenha, desse que a gente acabou de ver aqui, ela é a resenha de que tipo de obra? É de um livro? É de um filme? Ou é um texto teatral? Essa resenha aqui é de quê? É de um livro, de um filme ou de um texto teatral? Percebam, aqui ao lado, vocês irão enumerar aqui os parágrafos, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Vocês podem estar enumerando esses parágrafos, tá? Em quais parágrafos da resenha está o resumo do livro? Do livro não, do filme, tá? Em quais parágrafos? Então, você vai observar aqui qual é a parte dos parágrafos, qual parágrafo é que ele está falando sobre o filme. E como é possível a gente estar sabendo disso? Nesses parágrafos, aí são 2. Ele vai estar falando partes importantes da história, como o começo, o meio e o fim dos personagens, ou eles estão partes mais importantes da história, os personagens principais, o conflito. Lembra que a resenha ele não dá o final da história, né? Então, essa pergunta aqui ela vai estar fácil para você estar respondendo. Na página 36, nós temos aqui a raiva e a tristeza. Qual o nome do autor da resenha? Então, você vai voltar na página 34 e vai ver quem foi que escreveu a resenha. Vai colocar aqui o nome. E qual o nome que ele deu? Qual é o nome do título? Então, aqui nós temos o nome da pessoa que escreveu essa resenha. Nós temos o título e o nome de quem escreveu. Em seguida, qual é o título do filme resenhado? Qual é o nome do filme que vocês assistiram? Aí você vai estar escrevendo aqui o nome do filme. Qual a data de estreia? Tem dizendo na resenha qual foi a data da estreia. Esse filme é indicado para criança ou para adultos? Como você chegou a essa conclusão? Ele é indicado para quem? Só para adultos ou ele é indicado para crianças? Tá? Ele é o quê? Ele é uma animação, ele é um público infantil, ele fala só sobre assuntos adultos, ou ele fala sobre assuntos de criança, assunto infantil. Em seguida, você vai reler o primeiro parágrafo da resenha. Você já se mudou de casa, de cidade, de escola? E tudo isso junto. O que acontece com a menina Riley, a personagem de animação Divertidamente, que estreia no cinema no próximo 5/18? Que informações estão presentes nesse trecho? O que é que tem aqui? O título do filme, personagem principal e data da estreia. Nessa parte aqui ele tem o título, o resumo e o personagem principal. Ou esse parágrafo ele fala sobre o resumo do filme, personagem principal e data de estreia. Perceba bem, olhe bem direitinho e esteja respondendo. Só tem uma questão. Em seguida, na página 37, para você, essa resenha é mais descritiva ou de opinião? Ela está dando a opinião, ela está descrevendo momentos aí, que não há momentos que o ator dá opinião, que ele não explica nada, ao ler a resenha, se a gente tem a expressão que é um bom filme, e aí? De que maneira o autor se dirige ao leitor? Ele fala aí de uma linguagem informal, como uma conversa, como a gente está conversando, ou ele fala aí descrevendo o filme?
Número 11, porque o autor da resenha diz que a animação briga com os sentimentos, você pode dar aqui, está dando sua opinião. E número 12 e 13, aí 12, releia os trechos e observe os sinais de pontuação e destaque. Na sua opinião, por que o autor usou esses sinais de pontuação na resenha? Então, ele quer expressar o quê? A impressão de estar conversando com alguém? Será que ele está querendo que a gente que está lendo se aproxime mais dele? Para a gente ficar mais à vontade quando for assistir o filme? E finalizando, o que você acha que é possível perceber a opinião do autor sobre o filme da resenha? Vocês percebem aí, traz uma opinião positiva ou negativa em relação ao filme? Ele tem deixado isso explícito ou não? E a maneira como o autor explica o filme, ele mostra que gostou, que não gostou. Então, aí é a sua opinião, tá bom? São 9h40. 10h10, 10h20, 10h10. Não, 10h40 não. 10h20 a gente está voltando, né? 9h40, 9h50. 10h20 a gente está voltando, tá, gente? 10h20 a gente volta com a correção nas páginas 35, 36 e 37, tá bom? Eu aviso nos grupos, gente, não se preocupe. Vamos lá? A gente vai demorar um pouquinho hoje nossa aula, mas a gente dá tudo que tiver que dar hoje. Vamos lá, gente? Bora! Hora da correção da atividade, todo mundo aqui juntinho, todo mundo lindo, maravilhoso, perfeito, do meu ladinho, aqui na minha frente, todo mundo lindo aqui. E vamos embora, né? Pegar aqui a nossa atividade para corrigir. Vamos lá. Então, vamos lá, pegando, começando aqui na página 35. Vamos lá. Página 35. Aqui são respostas pessoais, orais, que nós estaríamos fazendo na sala de aula, se estivéssemos aí juntinhos. Quando você ia dizer se você já tinha assistido o filme, se você tinha gostado, se você tinha concordado aí com o autor, se ainda não tinha visto, como tinha sido, se tinha ficado com vontade de assistir. E, em seguida, tem aqui o número 2. Essa resenha é sobre que tipo de obra? Livro, filme ou texto teatral. É a resenha de um filme, do filme Divertidamente. Fala sobre a resenha do filme Divertidamente. Em quais parágrafos da resenha está o resumo do livro? Ou do filme, desculpa aí, do filme. Está no parágrafo 2 e no parágrafo 7. No parágrafo 2, ele diz o seguinte: no começo do filme, a vida de Riley parece tranquila. Ela vive com os pais em Minnesota, um estado dos Estados Unidos, onde faz muito frio. Por isso, gosta de jogar hóquei no gelo e de brincar com a neve. E lá no parágrafo 7, também ele fala: de vez em quando, esses sentimentos também aparecem. Na Riley e seus pais, o filme mostra a equipe do comando na cabeça deles. Então, o resumo aí fala no parágrafo 2 e no parágrafo 7. Como é possível saber isso? Nesses parágrafos, gente, estão as partes mais importantes da história. Então, está falando aí dos personagens principais, do conflito e do local onde está acontecendo a história. Diferente desse aqui, nos parágrafos estão partes importantes, começo, meio e fim. Lembre que na resenha, o autor ele não conta o final, né? Lembra que eu disse, lembra aí que não conta o final. Então, se ele não conta o final, então essa resposta não é correta. E sim, nesse aqui, nesses parágrafos, estão as partes mais importantes da história. As personagens principais, o conflito e o lugar onde acontece a história. Na página 36, vamos lá. Na página 36, fique sabendo. Então, a resenha apresenta dados da obra, como título, data, gênero e autor, o resumo da obra, os comentários gerais sobre a obra e a opinião do autor da resenha sobre a obra. Qual é o nome do autor da resenha? Quem foi que escreveu essa resenha aqui, ó?
mostra aqui no finalzinho da resenha o nome do autor, Sérgio Riso. Então, tem que ficar ligadinho aí nessas coisas, gente. Tem que ler, prestar bastante atenção. Então, o autor da resenha é Sérgio Riso. E o título que ele deu para a resenha foi Nova animação divertidamente brinca com os sentimentos. Leia crítica. O nome do filme, aí, o título do filme resenhado é Divertidamente. E a data que estreou o filme foi quinta 18. Este filme é indicado para crianças ou para adultos? Como você chegou a essa conclusão? É um filme para crianças. Ele, pelo tema da animação, pela maneira como o autor escreve a resenha, está se dirigindo ao público infantil. Então, é um filme indicado para crianças, tá? Número 9, você iria reler o primeiro parágrafo da resenha e responder que informações estão presentes no trecho. Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E tudo isso junto. O que acontece com a menina Riley, a personagem de animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta 18. Então, quais são as informações que tem aí nesse parágrafo? Ele tem o título do filme, ó, Divertidamente, a personagem principal, que é a Riley, e a data da estreia, que é quinta 18. Certinho? Então, é a primeira opção. Na página 37, vamos dando continuidade aqui. Para você, essa resenha é mais descritiva ou de opinião? Alguns alunos aí perguntaram, professor, eu quero descritivo. Não é mais descritivo, não é a mesma coisa que a opinião? Não, Nina, não. Essa resenha é mais descritiva. Não há nela momento algum em que o autor ele vai estar colocando ali, explicitando isso. Que ele está dando ali sua opinião de maneira explícita. Mas, ao ler a resenha, nós temos a impressão que é um bom filme. Então, o autor não está dando ali sua opinião. Ele está descrevendo ali o que tem no filme. Certo? De que maneira o autor se dirige ao leitor? Quando ele está falando, aí ele está de uma linguagem informal, como uma conversa, como a gente está conversando. Então, ele vai falando ali com o leitor, ele vai se dirigindo ao leitor de uma maneira informal, como se a gente estivesse tendo uma conversa normalmente, e não usando língua formal. O número 11, porque o autor da resenha diz que a animação brinca com os sentimentos. Então, gente, essa expressão de dizer que brincar com os sentimentos significa enganar alguém, não respeitar o que a outra pessoa sente. Então, o autor, ele brinca com essa expressão do título, pois a animação, ela fala dos sentimentos humanos de uma maneira divertida, mostrando que elas são importantes para a vida das pessoas, tanto os sentimentos de alegria quanto os de tristeza, tá? No número 12, você iria reler os trechos e observar os sinais de pontuação. Você já mudou de casa, de cidade ou de escola? E de tudo isso junto. Sabe de onde nós vemos toda a história de Riley? De dentro dela. Mas quem disse que tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva, então? Na sua opinião, por que o autor usou esses sinais de pontuação na resenha? Provavelmente ele usa esses sinais de pontuação por estar conversando com o leitor. Então, é como se ele estivesse conversando com o leitor e para se aproximar mais dele, dando aí a vontade de estar assistindo o filme. Então, se você está conversando com um colega, está fazendo perguntas, a pessoa vai ficar curiosa se ela não viu ainda, se ela não assistiu. Então, ela vai ficar curiosa e vai dar vontade de estar assistindo aquele filme ali, se você não tivesse assistido antes. E a pergunta 13, você acha que é possível perceber a opinião do autor sobre o filme da resenha? Percebo que a resenha ela traz uma opinião positiva em relação ao filme, está dando ali
uma vibe positiva, mesmo que o autor não tenha deixado isso explícito, e a maneira como o autor explica o filme mostra que ele gostou dele e o recomenda. Ele só não vai dar dando ali o final, dizendo qual é o que acontece no filme todo. Então, ele está ali falando ali sobre o livro, o filme, está explicando, está mostrando que gostou, ele só não está dando ali o final, né? Então, vamos aqui todo mundo juntinho, terminar aqui a correção. Feito isso, nós temos agora